Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu quero trazer aqui para vocês mais um episódio, tá, do quadro Bruno Reage, que é um quadro que eu venho aqui por sugestão de vocês, né, com vídeos e tudo, que eu faço um react aqui a um vídeo, ou seja, eu assisto um youtuber, um analista, um gestor falando sobre uma empresa, sobre a sua carteira, enfim, sobre alguma decisão de investimento e trago em cima desse vídeo a minha opinião também. O objetivo desse quadro, que inclusive tem sido bastante legal, o pessoal tem gostado muito desse tipo de vídeo aqui, inclusive no YouTube de forma geral, é que eu consigo trazer mais informação para você em cima de um outro vídeo que uma outra pessoa dá mais informação ainda. Então, no final do dia, todo mundo acaba ganhando, não tem nenhum tipo de downside nesse tipo de vídeo. Primeiro, porque aqui eu sempre trato todo mundo com respeito, eu não xingo ninguém, eu não fico falando besteira. Eu só trago uma opinião racional do ponto de vista de investimento, seja concordando ou não com a pessoa. E aí vocês me mandam sempre vídeos aqui para esse quadro, e aí hoje eu vou fazer mais um vídeo desse daqui que vocês mandaram. Então, o vídeo que eu quero fazer é esse daqui, tá? Olha só. O canal da Sabrina Righetti, deixa eu até abrir aqui o canal dela, tá? É um canal pequeno, 3.5 mil inscritos, então acho que isso aqui também é uma forma, né, querendo ou não, gente, de eu conseguir ajudar canais menores, né? Que eu vejo aqui que, pô, tem consistência, trabalham, montam vídeos com qualidade, se dedicam para fazer o negócio. Eu acho que é uma forma de eu poder também ajudar outras pessoas aqui, que eu acho que é interessante. Não ganho nada com isso, sinceramente. Então, se pô, o canal de alguém aqui que eu divulgar, por exemplo, crescer e passar e ficar maior do que o meu, vou ganhar nada. Mas, cara, não tem por que eu ficar só pensando em coisas do que eu posso ganhar, entendeu? Eu acho que eu gostaria que pudessem ter feito isso comigo no passado, é uma das formas também aqui de ajudar, e claro, né, mas sempre trazendo opinião, sempre trazendo aqui a visão, por isso que eu gosto de pegar também esses canais pequenos, tá? Menores que o meu, mas independe, né, também se for um canal maior também não tem problema, mas que desde que deem opinião, né, de que falem, beleza? Que eu consigo colocar a minha opinião em cima, beleza? Então a gente vai ver este vídeo aqui, tá? Que é abrindo minha carteira de R$1 milhão e mostrando as cagadas que eu fiz. Gostei desse título. Por quê? Porque é direto, né? Direto ao ponto. Foi lá e fala, cara, a cagada que eu fiz foi essa. Vamos ver o que ela fala, beleza? Então eu espero que vocês gostem aí desse vídeo. Lembrando, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, tem o QR Code aí em cima da minha cabeça aí para você virar membro do canal, aproveitar os nossos benefícios exclusivos, beleza? Deixa eu até colocar meu fone aqui. E vamos que vamos, gente. Lembrando, se tiver alguma opinião também ao longo do tempo aqui ou sugestões, coloca aqui embaixo, tá? Vamos embora. A minha carteira tá quase no R$1 milhão, mas eu queria contar pra vocês que, na verdade, a gente já atingiu essa meta. Por quê? Porque eu também tenho uma outra carteira que tá os meus investimentos como pessoa jurídica, né? Então, somando aí, já passou de R$1 milhão. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, mostrar todas as minhas estratégias de investimento e também contar as cagadas que eu já fiz no meio do caminho, pra vocês não fazerem a mesma coisa. Então, eu abri aqui o computador e vou mostrar tudo pra vocês. Então, primeiro, vamos falar sobre a renda fixa. Uma boa edição de vídeo, tá? Aqui no... Opa, tava falando em cima, mas uma boa edição de vídeo, bem dinâmico assim. Às vezes o pessoal fala, no canal pequeno não tem edição. Mentira, gente, claro que tem. Gráfico, 51% da minha carteira é renda fixa e ainda tem mais 13% ali de tesouro direto. E isso... Antes dela comentar, né, de logo de cara a gente já percebe o seguinte, não é o mesmo método do qual eu invisto. Eu tenho um método, vocês conhecem ele, já falo aqui em todo vídeo, que é o básico que funciona. Dentro do básico que funciona, tem algumas caixinhas, né? Mas a maioria dessa caixinha acaba sendo renda variável, se você for colocar dessa forma. O que é muito diferente daqui. Não tem certo e errado, não tem nada de errado nisso, tá? E uma das formas também, acho que do Bruno Reage aqui, é a gente conseguir ver carteiras diferentes, tá, gente? Mas, enfim, muito cuidado. Tem um pessoal que tem, às vezes, um pouco de viés. Não tem muita ação, eu não vou nem ver. Cagada você fazer isso. Porque você sempre aprende com o método do outro. Beleza? Essa é a minha opinião. Isso pode deixar muitas pessoas chocadas, né? Porque quando a gente vai estudar sobre finanças, vai assistir vídeo no YouTube, o pessoal sempre fala para diversificar a carteira, né? Então tem gente que dá a dica de 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, 25% em renda fixa, mas falar com vocês rico, né? Que cada pessoa tem um perfil de investidor, cada pessoa tem um objetivo. Tem um motivo pelo qual a minha carteira tem mais renda fixa. Por quê? Quando eu comecei a minha carreira aqui na internet, quando eu comecei a empreender no digital, eu tinha muito medo devido à instabilidade, né? Eu não tinha garantia que meu salário desse mês é o mesmo que eu vou receber no mês que vem. Então, a internet, né, e o empreendedorismo no geral tem dessas. E quando eu comecei a investir, eu não queria também tomar risco nos meus investimentos. Eu queria que minha carteira, a minha reserva, fosse algo seguro. Eu fiz aquilo que era mais seguro pra mim. Eu já tinha... Cara, eu concordo 100% com o que ela tá falando aqui. Eu queria até ver, gente, se ela fala um pouco de que... ela não fala aqui um pouco sobre ela, né? Mas aparentemente ela trabalha com o digital, né? Enfim, ela deve estar trabalhando com internet.
E eu acho que isso aqui é uma questão interessante pelo seguinte motivo, cara. Tem muito a ver o que ela falou, tem muito a ver, 100%. A sua carteira de investimento, ela tem que estar alinhada ao objetivo que você quer desta carteira. Isso é o mais importante. Quando vocês falam para mim, Bruno, você está investindo de forma previdenciária. Por quê? Porque o meu objetivo com a minha carteira é garantir que no futuro, quando eu não quiser mais ativamente trabalhar, esta carteira vai me gerar renda, ao mesmo tempo de ter protegido o meu poder de compra, ou seja, protegido o meu patrimônio da inflação. Isso é o que eu faço. Esse é o meu objetivo. Perceba que o objetivo dela é outro. Ela fala, olha, eu já estou correndo muito risco hoje com o meu empreendimento na minha PF, na minha PJ. Na minha carteira de investimento, cara, eu não quero risco. Eu quero ter tranquilidade. Eu vou colocar mais renda fixa. É o objetivo. Por isso que a cagada também das pessoas é, opa, o Bruno faz daquela forma, eu vou fazer igual ele. Porque eu confio nele. Você pode confiar em mim, você pode confiar em qualquer outra pessoa, mas às vezes o seu objetivo não é o mesmo que o meu. E aí você não deve fazer a mesma coisa. Entendeu? Então gostei muito do que ela falou, cara. Concordo com isso, tá? Tinha arriscado. Coloca aqui embaixo nos comentários se você já teve alguma percepção nesse sentido. De você falar, cara, às vezes eu sinto que eu deveria fazer minha carteira diferente porque eu tô tentando copiar alguém, mas não é o mesmo objetivo que eu. Tem muita gente que tem esses relatos, coloca aí. Em ações, tá? Antes da pandemia, acho que foi antes da pandemia, acho que foi 2019, por aí. Eu comecei a investir em ações, só que na época eu não entendia absolutamente nada de renda variável, eu não sabia como avaliar uma ação. O resultado foi péssimo, tá? Eu fiz escolhas muito erradas e tendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca compraria aquelas empresas que eu tinha comprado. Então isso ali deu um medinho, sabe? Eu fiquei um pouco receosa de investir em ações. Eu tinha tirado a conclusão de que eu iria investir apenas em renda fixa. Então Isso aí, um relato bom também foi isso, né, gente? Às vezes as pessoas começam querendo investir em ações, achando que é só sair comprando, fazendo filtro em site pela internet para achar o menor indicador possível. Cagada, entendeu? Não é assim que analisa. E aí, às vezes, você pode jogar contra você mesmo, se você começar a dar um passo maior que a perna. Então, o que eu falo é, aprenda a analisar, aprenda o que faz sentido, aprenda a montar o portfólio. Tem um monte de vídeo aqui, gente, de graça no meu canal que eu trago essas noções. Se você quiser ir além, tem o treinamento básico que funciona, que eu te trago isso mais palpável, né? Com as aulas teóricas, as aulas práticas. Mas é essa a ideia, trazer uma visão de como analisar uma empresa do ponto de vista de montar uma carteira de longo prazo, com viés de sociedade, com viés de sócio, para não ter esse risco que ela teve e para não ter esse erro que ela cometeu, tá? O que é muito justo. no começo, era 100% em renda fixa. Agora que o gráfico tá mudando, porque eu tenho vindo desde o ano passado, desde 2024, aí... E fica o convite para ela conhecer o treinamento básico que funciona. Para ela fazer o básico, né? Pelo menos na renda variável. Estudar mais e começar a investir em outros setores. Modéstia à parte, se vocês virem aqui os resultados, né, na renda fixa, no Tesouro, tá legal a rentabilidade. Aqui na renda fixa tá 52%, variação de 40%. Tesouro direto também tá muito legal. Mas por quê? Porque nessa época que eu comecei a investir, eu peguei uma alta dos juros. Então, tinham vários CDBs de bancos que estavam pagando, assim, absurdos. Vou mostrar aqui pra vocês que teve banco que eu consegui a taxa pré-fixado, tá? 16%. Ela tem bastante Banco Master, né? É um risco bem maior na renda fixa. Não quer dizer que vai quebrar Banco Master. Tô falando isso. Quem falar que eu falei isso é mentira. Mas tem um risco maior, não é à toa que consegue ter taxas maiores, né? Na verdade, é pelo risco maior, a taxa maior. Então, cuidado também nesse sentido, tá? Mesmo dentro da renda fixa, o ideal é você também diversificar, especialmente com essa grande posição que ela tem aqui em vários CDBs do Master, tá? 16,40% e até 20,5%. Isso aqui é um absurdo. E eu vou contar pra vocês que também tem risco, tá? Mesmo sendo renda fixa. Por quê? Existe o risco do banco quebrar. E o que eu fazia na época? Eu pesquisava sobre a saúde do banco. Entrava lá no site, Banco Data. Lá você digita o nome do banco. Vou colocar aqui, Banco Data. E aqui você pode colocar o banco que você quiser. E aqui você vai ver a saúde do banco. Você vê aqui o índice de Basileia, tem um gráficozinho, tem um índice de imobilização, né? Pra você descobrir quão saudável tá esse banco, qual que é o lucro dele, se ele tá com o dinheiro dele muito preso, muito distribuído entre os usuários, e aí se acontecer alguma coisa, todo mundo quiser sacar o dinheiro, não vai ter aquele dinheiro disponível para todo mundo. Então, os índices aqui, naquela época, estavam muito bons nessas empresas que eu investi, tá? Mas é claro que aquilo que foi, não é garantido que vai continuar dando certo. Eu tenho minhas dúvidas um pouco sobre essa questão do Master, tá? Tanto que eu não tenho nenhum CDB do Master. Tem risco. Bastante risco, inclusive. Mas não quer dizer que vai quebrar, nem nada do tipo. Pelo amor de Deus, também não quero aqui ficar pregando o apocalipse, né? Mas só você ver as notícias, tá?
né, que os bancos que estavam saudáveis vão continuar saudáveis. Então, também tem uma outra ferramenta para dar uma segurança maior, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele é uma instituição, garante caso algum banco quebre, ele vai restituir para as pessoas que investiram ali o valor que investiu, contando que a pessoa investiu até R$250 mil por instituição. Então, eu me atentava a isso, eu não investia mais do que R$250 mil por instituição, por exemplo. Inter, Nubank, só poderia investir 250 mil em cada um desses. E assim, eu vou falar pra vocês, não é porque a minha carteira tá assim e tá dando um bom resultado que você deve tentar aplicar aí. Porque, primeiro, o momento em que eu construí essa carteira foi diferente do momento de agora. Então, a gente vai ter aí diferenças nas taxas de juros. E outra, nós temos objetivos diferentes, nós temos perfis diferentes. Então, não dá certo isso de querer copiar a carteira de outra pessoa, tá? Inclusive, o dinheiro que eu perdi em ações foi tentando copiar uma pessoa próxima a mim que tinha. Viu? Essa é a cagada mesmo. Não, eu sempre falo, gente, não copie ninguém. Se inspire, mas não copie. Tanto é que, pô, você vai ver aqui no meu canal, eu falo meus preços tetos, eu tenho minha planilha, o pessoal vê os cálculos, eu mostro os aportes, eu falo o que eu tô fazendo. Mas eu sempre falo, não copia, gente, porque às vezes não é do seu perfil, às vezes eu tô sendo mais conservador ou mais otimista que você. Use como um espelho, use como uma comparação, mas tome a própria decisão, tá? Tinha investido, tinha dado muito certo o investimento que ela fez, ela conseguiu dobrar o dinheiro ali dela com ações, fez tipo um swing trade, só que o time que eu fui fazer com o meu dinheiro era outro, e aí eu perdi rentabilidade. Agora vamos falar sobre a renda variável. Com o tempo, então, eu fui me arriscando mais, fui conhecendo, estudando sobre empresas, eu sempre escolho empresas que são perenes, estão há muito tempo no mercado, que elas já se provou no tempo, né? Então vocês podem ver aqui que no gráfico tá quase a mesma coisa de ações e fundos imobiliários, tá? Ações tá ali quase 9%, fundos imobiliários 8,25%. Vocês podem ver que tem um outro ativo aqui, que são ETFs internacionais, que tá até acima do fundos imobiliários, que foi uma estratégia que eu tenho de investir também em empresas americanas, né? Em ETFs que possuem várias empresas americanas. Porque é uma forma de buscar uma rentabilidade maior, afinal, as empresas lá têm um potencial muito grande de crescimento, então eu queria estar nesse mercado, então parte aqui da minha carteira tá nesses ETFs. Concordo 100%, tá? Isso é básico, isso é o básico que funciona, né? Dentro do método, você sabe, né? A gente faz o stock picking no Brasil, nos Estados Unidos a gente se expõe a ETFs com a exceção no mercado imobiliário que a gente escolhe REITs a dedo. Aqui no caso dela, ela quis os FIIs ao invés dos REITs, mas está se expondo ao mercado imobiliário de qualquer forma, então eu acho bom. E outra coisa, eu também queria que a minha reserva tivesse dólar. Não queria deixar tudo aqui no Brasil, sabe? É importante a gente ter essa exposição ao dólar, a investimentos no exterior, como uma forma de segurança mesmo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem o risco Brasil, tem o risco país, né? Então, esses ETFs internacionais aí, boa parte deles são em dólar mesmo, eu investi em dólar pela Nomad. Por lá, eu também recebo dividendos, né? Os ETFs... Eu concordo 100% com o que ela tá falando aqui. É importante pra caramba você ter o investimento internacional. Já falei isso. O pessoal fica com essa picuinha. Já falei. Vou falar mais uma vez. Ai, mas a taxa ali, aqui eu vou pegar 0,01 ponto percentual a menos na taxa. Porra, cara. O fato de você diversificar o capital e colocar o capital fora do Brasil é o que é o mais importante quando você está diversificando. É a diversificação geográfica, a diversificação de leis, de jurisdição. Esse é o mais importante. Ah, mas vou comprar IVVB11 porque a taxa... Porra, você tá deixando de lado o mais importante, que é a diversificação geográfica. Beleza? Falo isso aqui para vocês. É a minha opinião. Quer fazer do seu jeito? Faz. Mas é a minha opinião. ETFs e tem uma renda fixa americana também, que tá em dólar. Então eu vou mostrar aqui pra vocês os proventos. Como vocês podem ver aqui no gráfico, os proventos, né, os dividendos que eu tenho recebido, começou recentemente, né, porque como eu falei com vocês, eu comecei a me expor mais na renda variável no começo de 2024. Então aqui temos proventos de... Pô, não deu pra ver as ações dela, né, que ela tinha. Ela não mostrou. Uma pena. Mas dá pra ver que ela tem Banco do Brasil um pouquinho aqui. Pô, uma pena que ela não mostrou tudo. R$120 o mês, depois 51, 177, e assim foi crescendo. E o maior dividendo que eu já recebi, né, somando os dividendos do mês, foi 2.110 em março de 2025. E a meta aí... Antes que venha alguém, Bruno, pô, mas um patrimônio de 1 milhão vai gerar só isso de dividendo? Gente, grande parte do negócio não tá em gerar dividendo, né? Você tem mais de 50% da carteira na renda fixa. Ela tem a rentabilidade na renda fixa, mas não entra como provento, né?
crescendo isso aí. Como vocês podem ver aqui do lado, a gente tem uma média mensal dos últimos 12 meses de dividendos R$ 853, tá? No mês. Eu não lembro se fui eu que coloquei essa meta aqui de R$ 3.000 de dividendos, mas é uma meta boa, né? Quem sabe a gente chega lá, 850 para R$ 3.000. E aqui do lado também tem os maiores responsáveis por esses dividendos, né? Que no caso é o Banco do Brasil, uma ação, temos um fundo imobiliário, que é o VISC11, e também temos o SGOV, que é a renda fixa americana que eu falei com vocês. Esses ativos estão aqui não somente porque eles têm uma distribuição de dividendos alta, eles têm um dividend yield alto, mas também porque eles têm uma porcentagem bem significativa na minha carteira, né? Então eu tenho bastante Banco do Brasil, tenho bastante SGOV, então por isso que eles estão aqui. Então aqui, agora vamos ver a rentabilidade da minha carteira, tá? Se eu pegar desde o início dos tempos, desde quando eu comecei a investir, lá em 2019, vocês vão ver que, ó, teve uma queda absurda de 42%. Eu acho que esse gráfico dá uma distorcida, assim, não lembro no caso se foi realmente tudo isso, mas foi uma queda considerável. Ainda bem que eu não tinha muito dinheiro, tá? Era pouco dinheiro, mas já foi suficiente pra fazer um estrago aqui no meu gráfico. E aí depois o tempo foi passando e a minha rentabilidade foi melhorando. Vamos ver nos últimos 12 meses, a rentabilidade da minha carteira tá em 17%, tá vencendo aí o CDI, que tá 12,21%. Então tá muito bom, né? Tá pegando tranco a carteira. Agora vamos falar sobre as metas da carteira que eu quero construir, tá? Porque esse daqui Bom, não tem nada a comentar nesse sentido. ainda não tá. O pessoal às vezes fala, pô, Bruno, nunca dá pra agradar todo mundo, porque às vezes umas pessoas falam, você fala demais. Aí quando eu falo pouco, pô, Bruno, você não vai comentar nada. Tá no ideal. Como eu falei pra vocês, eu tenho me exposto ao dólar, né? Investimentos no exterior, e eu ainda tô estudando algum ETF que seja de empresas globais, não só dos Estados Unidos, pra eu investir também. Por quê? Porque eu quero chegar a 30% da minha carteira investimentos fora do Brasil. Aqui, no momento, a gente tá quase com 18%. Mas assim, eu não fico perseguindo essa meta igual uma doida. Tipo, qualquer dinheiro que entra, eu vou colocar no exterior e tal. Eu olho as oportunidades do momento. Se não tá legal comprar dólar agora, o dólar tá muito alto, ou então a bolsa americana tá super valorizada, não tá legal pra comprar, eu vou esperar entrar na promoção. Vou esperar ter uma queda, eu encher o carrinho, né? Fazer a feira. Então, sem loucura. Dos 70% que vão sobrar, aqui. Eu concordo, eu também faço dessa forma. A diferença da minha é que eu busco 50-50, né? 50% Brasil, 50% lá fora. Sendo que lá fora tem um pedaço REITs, um pedaço ETFs, um pedaço cripto, que eu considero internacional. Tudo isso é o básico que funciona que eu falo pra vocês. Mas acho legal como ela tá fazendo, por quê, gente? Porque você traz racionalidade pra parada, né? Eu já falei, pô, você tem um percentual alvo, você tem uma visão alvo de como montar a carteira, isso vai te blindando de decisão emocional, entendeu? É o mais importante. Para os investimentos no Brasil, eu quero deixar 15% em ações, 15% em fundos imobiliários e os 40% em renda fixa. Então, como vocês podem ver, considerando que eu também tenho renda fixa americana, né, no exterior, mas a renda fixa no Brasil, eu tenho um perfil mais conservador e isso não vai mudar muito. E eu sei que vai ter gente perguntando, caraca, velho, como ela conseguiu esse dinheiro? É herdeira? Vende curso? E eu já contei a minha história. E se vender curso, não tem problema. Já falei isso aqui, é um trabalho como qualquer outro. Ah, Bruno, é fácil. Se for fácil, eu vou fazer assim. Eu já vi um monte de comentário, especialmente lá no da Eitonilda. Já falei isso aqui 15 vezes. Ah, mas ela vendeu o curso, ela ganhou dinheiro vendendo o curso. Esse é o trabalho dela. Se ela vendeu é porque ela gerou valor, se as pessoas pagaram é porque elas quiseram, ninguém foi obrigado. E 2, se é tão fácil assim, pare o que você está fazendo e faça. Certo? Se é tão fácil ficar rico vendendo curso, pare o que você está fazendo e faça isso, pô. Entendeu? Senão você está sendo só burro. Esses comentários aí, cara, eu fico muito chateado com algumas pessoas que falam dessa forma pejorativa, diminuindo, como se não fosse um trabalho lícito, como se não fosse um trabalho onde você gera valor. Lembrando, você só consegue ficar rico se você gerou valor, porque as pessoas quiseram pagar por aquilo, tá? Importante isso. Mas vamos ver o que ela fala. Olha, né, algumas vezes aqui no canal, no TikTok também, mas vou contar de novo pra vocês, de forma bem resumida assim. Boa parte da minha carteira é formada pelo dinheiro que eu guardei, que eu investi. Teve um momento na minha vida, gente, que assim, eu não gastava com absolutamente nada. Quantos anos ela tem? Não sei. Nada que não fosse essencial. A única coisa que eu fazia é ir pra academia, tá? Não tinha rolézinho no final de semana, não tinha churrasco, não tinha ir pra bar, não tinha nada disso, restaurante, nada disso. Tinha época que eu conseguia guardar muito dinheiro, tipo 40 mil reais no mês, 25 mil reais no mês. Mas assim, por muito tempo lá no começo, boa parte da minha carteira era de um dinheiro que eu tinha conseguido vendendo o meu primeiro canal no YouTube. Então foi muito dinheiro que eu vi ali naquele canal, a venda daquele canal. Só que eu tive que dividir. Ela já tinha visto outro canal, eu não conheço ela.
Eu não sei se aqui se alguém já conhece esse primeiro canal dela, se puder deixar nos comentários. Pô, legal, legal. Dividi com outros 2 sócios, então teve um sócio que ficou com 10% e o outro sócio que dividiu metade metade comigo. Mas hoje tem uma porcentagem pequena da minha carteira que veio dessa venda, né? Dessa negociação que a gente fez. E se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos nesse formato, se vocês tiverem dúvida de... Pô, a minha sugestão é que ela conte a história dela e eu farei um react, porque eu achei interessante pra caramba, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui. Tentei ser o mais breve possível, tentei falar pouco, mas ela não abriu todos os ativos, a gente não conseguiu comentar. Mas, cara, muito legal pra você ver, né? Você consegue, com diferentes estratégias, alcançar os seus objetivos. Montar a sua carteira com diferentes estratégias, com diferentes ativos. E é isso, não existe a única verdade absoluta, tá? Cada um tem que fazer do jeito que achar melhor. E está ligado, claro, ao seu perfil de risco e ao seu objetivo. Beleza? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Valeu, falou! Fui.